Os benefícios da leitura. É exatamente. Hoje nós iremos falar sobre os benefícios que trazem a leitura. Isso mesmo, leitura. Leitura da Bíblia, leitura de algum livro, leitura de algum gibi, leitura de um jornal. Quanto tempo você passa lendo? Quantos livros você lê durante o ano? Hoje, nesse vídeo, você vai ficar sabendo o tanto que é importante você ler. Principalmente você que é professor, principalmente você que é pregador, principalmente você que é superintendente, pastor, obreiro, líder, que exerce algum cargo de importância na igreja ou até mesmo na área da comunicação. Hoje, 7 benefícios que a leitura pode nos trazer. Fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai tomar gosto pela leitura da palavra, de um livro, de um jornal. Você se tornará uma pessoa que ama a leitura. Vamos lá ao vídeo de hoje? Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa. Nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos um enorme prazer em poder estar fazendo conteúdos edificantes de estudo, mensagens e deixar registrado aqui neste canal chamado Teologia Pentecostal Viva. Você ainda não é inscrito neste canal? Então inscreva-se, é de graça, né? Acione aí embaixo esse botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Você clicando ali, escolha logo ao lado do sininho a opção todas. Clica no sininho e vai abrir as opções e você escolhe as opções todas para que você possa receber novos vídeos que irão surgir aqui neste canal. Neste canal nós não só falamos de teologia, mas também trazemos conteúdo edificante e interessante para lhe ajudar no seu dia a dia. E hoje nós iremos falar sobre a importância da leitura. Você lê? Você gosta de ler? Talvez você possa até falar assim, evangelista, eu não gosto de ler. E eu vou lhe dizer que isso é um problema. Existe aproximadamente, óbvio que existe mais benefícios, mas eu quero destacar aqui hoje 7, apenas 7 benefícios para a vida daqueles que gostam, que amam ou praticam a leitura. É triste falar isso, mas é uma verdade. No Brasil, o hábito da leitura é muito incomum. As pessoas preferem muito mais ficar na frente de uma televisão que não requer esforço cerebral nenhum do que pegar um bom livro para ler. É uma realidade dentro do nosso país muito diferente de outros países que são mais desenvolvidos, principalmente na área da educação. Mas eu tenho certeza que você vai ler, buscar conhecimento para o seu crescimento, não só intelectual, mas também o seu crescimento social. Vamos começar falando sobre os benefícios da leitura, né? Qual é o primeiro benefício para aqueles que leem? Aqueles que leem frequentemente, ou aproximadamente uns 15 minutos por dia,
que geralmente é o recomendado para aqueles que não têm o hábito da leitura, porque quando se tem o hábito, você lê 1 hora, você lê 2 horas e o tempo voa, né? E você não percebe que leu tanto. Mas o primeiro benefício é: quem lê tem a sua criatividade estimulada. Exatamente. Pessoas que gostam de ler ou pessoas que praticam a leitura, eles são mais criativos. São mais criativos, eles usam mais a sua imaginação. Eles conseguem criar coisas impressionantes. Consegue elaborar com facilidade, vamos supor aqui, uma peça teatral. Consegue elaborar com facilidade uma história, porque o seu cérebro já está condicionado para a área da criatividade. É bem interessante que quando nós lemos, um dos lados do cérebro é estimulado. O lado esquerdo do cérebro é estimulado, que é exatamente onde fica a parte linguística, a parte da criatividade. E quando passamos a ler mais, esta área ela é estimulada, ela é acionada e temos uma facilidade muito grande de criar as coisas. Você já se encontrou com pessoas assim muito criativas? Se você já encontrou com pessoas muito criativas, escreve aí embaixo: Evangelista, eu conheço muitas pessoas criativas e eu tenho certeza que essas pessoas praticam leitura. O segundo benefício é muito importante para a nossa sociedade de hoje, porque quem pratica a leitura, ele reduz o estresse. A nossa vida, a nossa rotina, ela é tão frenética, na verdade. Talvez você acorde cedo para ir para o trabalho, você chega meio-dia, almoça, tem que voltar para o trabalho de novo. Alguns vão para a faculdade e outros trabalham até mais tarde. Uns trabalham no serviço e chegam em casa e ainda tem que continuar trabalhando, como é o meu caso, né? Eu trabalho, tenho uma jornada de trabalho de 8 horas, mas quando eu fecho a loja às 18 horas, 6 horas da tarde, logo começo os meus estudos, começo as vendas online, começo a elaborar conteúdo para o canal, começo a elaborar conteúdo para os meus alunos de teologia. Então, é uma vida frenética. Tem família, tem casa, tem filhos, tem esposa, tem que obrigações, honrar compromissos. E isso tem levado a nossa geração a um nível de estresse extremamente alto. E a leitura, ela reduz o nível de estresse. O momento que você passa lendo um bom livro antes de dormir, aciona substâncias que trazem alegria, trazem relaxamento, que trazem satisfação, que trazem alegria. E isso faz com que você consiga combater o estresse, sem falar da capacidade de concentração, que quando você está muito estressado, você não consegue se concentrar nas coisas. Já viu pessoas que estão estressadas, elas não conseguem pensar direito? E a leitura, ela faz com que você reduza o estresse e você tenha mais foco para realizar alguma atividade no seu dia a dia. O terceiro benefício para quem pratica o hábito da leitura ou aqueles que leem ele incita diferentes partes do cérebro. É o que nós falamos anteriormente, né? Na opção anterior. A leitura coloca em prática um importante número de atividades mentais, entre as quais se destacam a memória, a percepção e o raciocínio.
Quando lemos, estimulamos principalmente a região esquerda do cérebro, parte responsável pela linguagem, que em geral apresenta mais capacidade analítica. Você já parou para pensar que geralmente pessoas que leem mais, elas analisam mais as coisas, sem falar do seu grande número de vocabulário, sem falar da capacidade de raciocínio dessas pessoas? É o benefício da leitura. É o benefício de ter a parte esquerda do cérebro exercitada. Porque o cérebro, ele precisa ser exercitado. Hoje, não fazemos mais cálculo com o lápis, né? E rabiscando ali, 1 mais 1, 2, rabiscando. As pessoas utilizam hoje o celular, utilizam hoje uma calculadora. Eu lembro que a Jaqueline, que a minha mãe de criação, que eu chamo ela de mãe-tia, e se ela estiver vendo este vídeo, um beijo no coração, muito obrigado por tudo que a senhora fez por mim e pela educação que a senhora me deu. Ela tem uma grande capacidade de fazer cálculos, exatamente porque ela estimulou o cérebro, a parte de raciocínio. A leitura, ela traz grandes benefícios para a sua vida. Pratique a leitura. Também temos melhora o conhecimento. Você já ouviu falar sobre cosmovisão? Cosmo, né? Mundo. Visão fala sobre ótica, né? Como você vê o mundo, ou ter o conhecimento das coisas do mundo. Quem ler mais melhora o conhecimento e amplia a sua cosmovisão. Você já conversou com pessoas sobre todo tipo de assunto e essa pessoa sempre sabia alguma coisa sobre tal determinado assunto? É porque essa pessoa sempre procura aprender algo novo através da leitura. E ler é a melhor maneira de você aprender. Porque você estimula seu cérebro a absorvendo aquele conteúdo e ele fica ali armazenado. Você ler diversos assuntos como filosofia, ciência, história, química, você lê diversas áreas, poesia, você lê diversas coisas. Isso faz com que você amplie o seu vocabulário e a sua visão de mundo. Você consegue conversar com as pessoas mais simples, mais humildes, mas também você consegue conversar com as pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais conhecedoras, né, que temos hoje na nossa sociedade. Pratique a leitura e melhore o seu conhecimento. A prática da leitura, o quinto benefício que traz a leitura é exatamente evolui a escrita. Você gosta de escrever? Parece que hoje nós usamos mais os computadores, nós usamos mais os celulares, né? O smartphone para poder escrever e eles automaticamente têm aqueles corretores ortográficos. Mas você pratica a escrita? Você tem dificuldade com o português? Eu confesso a você que de vez em quando eu cometo alguns erros grotescos em português. Que depois eu vou revisar o texto e falo, meu Deus, por que eu escrevi desse jeito? O hábito da leitura faz com que a gente evolua a nossa escrita. Até hoje eu escrevo. Até hoje eu tenho o hábito de escrever. Tenho cadernos que eu faço os meus estudos, as minhas anotações, né? Eu tenho um hábito ainda de escrever. Desde a minha conversão
aos 11 anos de idade, eu já vinha praticando a escrita, lendo a Bíblia e escrevendo. Lendo e escrevendo. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma facilidade para escrever textos, para escrever e-books, para escrever apostilas. Quem me conhece sabe que já teve a oportunidade de pegar uma apostila escrita por nós. Né? Hoje é óbvio que nós utilizamos um computador para escrever, mas a ideia, a criatividade está aqui dentro, praticada por causa da leitura. Leia mais e você vai escrever melhor e vai aumentar o seu vocabulário, não só linguístico, mas também melhora na sua escrita. Sabe aquela redação que você tem dificuldade? Leia, que essa dificuldade você vai superar através da leitura. Sexto, desenvolve o pensamento crítico. Pensamento crítico é muito importante para a nossa vida. A leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento, seja por meio de produções, imprensas ou virtuais. Mesmo aquela obra de ficção que você adora tem algum ensinamento por trás da história. Com isso, você pode refletir a respeito das suas ideias e dos seus valores. A leitura nos leva a pensar, assim como a filosofia nos leva ao raciocínio, ao pensamento, ao questionamento, ao querer saber o porquê das coisas. Quem pratica a leitura desenvolve o pensamento crítico. Quando ele lê qualquer coisa, sendo ele uma obra de ficção científica, sendo ele um livro, um gibi, algum documentário, o seu cérebro é condicionado a pensar sobre aquele momento. Isso estimula o cérebro ao pensamento crítico. Nós precisamos pensar. E impulsionamos este pensamento através da leitura. Pratique a leitura e você terá o seu desenvolvimento crítico a cada dia melhor. Sétimo e último benefício é exatamente favorece a empatia. Sentir, se tornar solidário, melhor dizendo, né? Emocional, sentir a dor do outro, sentir a tristeza do outro. Pessoas que leem mais têm mais facilidade de se envolver com o sentimento das pessoas e de compreender as pessoas. Porque geralmente, quando praticamos a leitura, costumamos imaginar nós na situação daquele personagem. Não sei você, mas pelo menos eu sim. Quando eu vou ler uma história, sendo ela de romance, sendo ela de ficção científica, parece que a gente se envolve naquela história e você sente, passa a sentir e perceber as emoções dentro daquele acontecimento, naquele texto. Favorece a empatia. Você precisa ser um pouco mais humano diante dos problemas que nós enfrentamos nessa sociedade de hoje. E quem ler mais se torna uma pessoa mais envolvida, ele se solidariza, agora consegui, né? Ele se solidariza, né, emocionalmente com as pessoas. Dificilmente você vai encontrar alguém que pratica a leitura ou ama a leitura julgar logo de princípio alguma questão sem antes não sondar a situação. A leitura é muito importante para a nossa vida. Agora eu quero falar a você, querido amigo pregador, pastor, evangelista, obreiro da casa do Senhor. Você precisa ler.
você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento. Você lidera, você tem um público, você tem um povo que espera uma palavra da sua pessoa. Para isso, você precisa ler não só a sua Bíblia, mas também ler outros livros. Livros que tragam conhecimento a você. Livros que aumente a sua capacidade de conversar, de dialogar, de interagir. Livros que lhe tragam conhecimentos bíblicos, conhecimentos da palavra de Deus, de passagem, de histórias. A liderança, ela precisa amar a leitura. Não só a oração, mas a leitura. Porque quem ler mais, sabe mais. É uma grande realidade nos nossos dias de hoje. Precisamos praticar a leitura. Precisamos. Então este foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Se você tem um hábito de ler, diga para mim aí quantos livros você lê durante o ano. Escreve aí embaixo. Evangelista, eu leio 3 livros por ano, 4 livros por ano. Eu gosto muito de ler. Desde pequeno eu gosto muito de ler. Os irmãos estão vendo aqui atrás, minha pequena biblioteca. Todos os livros, 98% dos meus livros já foram todos lidos, né? Outros relidos. E o livro que eu mais amo de ler é chamado de Bíblia Sagrada. Essa daqui, ela está acima de qualquer outra leitura. Tem a Bíblia Sagrada como livro de cabeceira. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Compartilhe com outras pessoas. Foi um momento descontraído para falar sobre a importância da leitura. Eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. Que Deus abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, até a próxima. Shalom, Adonai, Hulei, Traot. Paz do Senhor e até breve.